Você já percebeu como as coisas mais pequenas da vida muitas vezes têm o maior impacto? Como uma única palavra gentil pode iluminar todo o seu dia? Ou como um pequeno arranhão deixado sem limpeza pode se transformar em algo muito mais sério? À medida que envelhecemos, essas pequenas coisas começam a importar mais do que percebemos. E uma das ferramentas mais poderosas, mas mais negligenciadas, para proteger nossa saúde à medida que envelhecemos, é simplesmente lavar certas partes do nosso corpo com cuidado e intenção. Agora, eu sei o que você pode estar pensando. Lavar? Na minha idade, eu me banho há mais de meio século. E você está absolutamente certo. Esta não é a sua primeira vez ouvindo sobre higiene. Mas aqui está o detalhe. Nem toda higiene é igual. Especialmente após os 60 anos, sua pele se torna mais fina, seu sistema imunológico não se recupera como antes, e as bactérias podem aproveitar até mesmo a menor abertura. Portanto, hoje, estamos iluminando algo enganosamente simples. Os hábitos diários de lavagem que podem literalmente adicionar qualidade e anos à sua vida. Isso não se trata apenas de se manter fresco ou de parecer bem. Trata-se de defender sua saúde, melhorar como você se sente e tornar a vida cotidiana mais confortável. Então vamos falar sobre 5 partes do corpo frequentemente negligenciadas que os idosos devem lavar cuidadosamente todos os dias para proteger seu bem-estar. E acredite em mim, algumas dessas podem te surpreender. Vamos começar com o herói não reconhecido do sistema imunológico, suas mãos. Você as usa para cozinhar, para abraçar seus netos, para pegar o telefone e, às vezes, para se estabilizar quando seu equilíbrio parece instável. Suas mãos são suas ferramentas de conexão, estabilidade e cuidado, mas também são a principal forma como os germes entram em seu corpo. Cada superfície que você toca, desde a caixa de correio até o controle remoto da TV, é uma rodovia para bactérias e vírus. E esses germes adoram pegar carona direto para seus olhos, boca ou nariz sem que você perceba. Agora, muitas pessoas pensam que um rápido jato de água ou uma bomba de desinfetante resolve o problema. Mas isso não é mais suficiente. À medida que você envelhece, sua pele não elimina germes tão facilmente, e até mesmo pequenas infecções podem causar problemas maiores. Lavar as mãos corretamente, realmente levando 20 segundos completos com água morna e sabão, limpando entre os dedos, debaixo das unhas e até mesmo ao redor dos pulsos, é como construir um escudo contra doenças. Deixe-me contar sobre Marjorie. Ela tem 76 anos, vive sozinha e jurou que nunca ficou doente. Mas no último inverno, ela começou a pegar resfriados, um após o outro. Não foi até que sua filha perguntou: "Mãe, com que frequência você realmente lava as mãos?" Que ela percebeu que só fazia isso depois de usar o banheiro. Não antes de comer, não depois de trazer o correio, não depois de alimentar seu gato. Quando ela começou a lavar as mãos regularmente, não apenas evitou resfriados, sua pele se sentiu mais saudável, sua energia melhorou e ela se sentiu mais no controle de seu próprio bem-estar. Não se tratava de ser obsessiva, mas de estar ciente. Então, se você tem se sentido mal mais frequentemente do que o normal, ou se você se pega alcançando por lenços de papel com um pouco mais de frequência, comece com suas mãos. Elas podem ser pequenas, mas têm o poder de proteger você mais do que você imagina. Agora vamos descer, literalmente, para a parte do seu corpo que te leva a todos os lugares, seus pés. A maioria de nós não presta muita atenção a nossos pés, a menos que comecem a doer. Mas para os idosos, esse é um erro arriscado. Seus pés são mais do que apenas sua base. Eles são um sinal de saúde. Quando a circulação diminui com a idade, especialmente nas pernas e pés, pequenos problemas como ressecamento, rachaduras ou acúmulo de fungos podem se transformar em infecções, úlceras ou pior, perda de mobilidade. Mas aqui está o detalhe. A maioria das pessoas pensa que deixar a água do chuveiro escorrer sobre os pés é suficiente. Não é. Essa água faz pouco mais do que enxaguar. O que seus pés precisam é de uma limpeza suave, mas intencional, todos os dias, entre os dedos, ao redor das solas e debaixo das unhas. Uma escova ou pano macio,
Água morna com sabão e alguns segundos a mais podem prevenir anos de desconforto. Uma vez, conversei com um senhor chamado Harold, um carteiro aposentado na casa dos 80 anos. Ele me disse: "Passei a maior parte da minha vida em pé e agora eles estão me retribuindo com dor." Seus calcanhares estavam rachados, suas unhas dos pés estavam grossas e ele tinha um caso desagradável de pé de atleta que simplesmente não ia embora. O médico dele disse para ele tratar os pés como tratava as mãos, com respeito. Então, Harold começou a lavar e inspecionar seus pés todas as noites antes de dormir. Em um mês, a vermelhidão diminuiu, a coceira parou e... essa era a parte favorita dele. Ele não precisava se apoiar tanto na bengala ao caminhar até a loja. Cuidar dos seus pés não é apenas evitar odor ou ressecamento. É sobre preservar sua independência. Porque quando seus pés estão fortes e saudáveis, você pode ir aonde quiser, quando quiser, e viver a vida nos seus próprios termos. E aqui vai mais uma dica que muitas vezes é esquecida. Não se esqueça de secar bem os pés após a lavagem, especialmente entre os dedos. A umidade pode se tornar um terreno fértil para bactérias e fungos. Alguns segundos a mais com uma toalha limpa podem evitar um mundo de desconforto. Pense assim: seus pés carregam toda a sua história. Eles dançaram em casamentos, andaram por noites sem sono e talvez até tenham tirado os sapatos após um longo dia no jardim. Eles merecem cuidado, não apenas porque te serviram bem, mas porque ainda tem muitos quilômetros pela frente. Vamos subir um pouco agora, para uma das partes mais visíveis do nosso corpo, mas que muitas vezes é mal compreendida quando se trata de higiene: o seu rosto. Agora, lavar o rosto pode parecer uma rotina de beleza para os mais jovens. Mas deixe-me te perguntar algo. Você já sentiu que seus olhos estão coçando sem motivo ou que seu nariz parece estar mais congestionado do que costumava? Acontece que lavar o rosto corretamente vai muito além de apenas remover sujeira ou óleo. Ele desempenha um papel importante na proteção da sua saúde, especialmente nos seus anos mais avançados. Veja, seu rosto é um ímã para bactérias, poeira, alérgenos e poluição. Cada vez que você sai de casa, acaricia o cachorrinho do seu neto ou até mesmo apenas descansa a bochecha na mão enquanto assiste TV, você está transferindo pequenas partículas diretamente para seus olhos, nariz e boca. Essas áreas são portas de entrada para o seu corpo. E enquanto um sistema imunológico mais jovem pode combater invasores ocasionais com facilidade, um sistema envelhecido precisa de um pouco mais de apoio. Mas aqui está a parte complicada. Muitos adultos mais velhos ou lavam o rosto de forma muito agressiva, ou não o fazem de forma suficiente. Usar água muito quente ou sabonetes que removem a oleosidade da pele pode deixá-lo seco, irritado ou até mais vulnerável a infecções. Por outro lado, simplesmente salpicar água no rosto e considerar que está tudo bem não remove muita coisa. O objetivo é uma limpeza suave, mas eficaz. Um pano de lavagem macio, água morna, não quente, e um limpador suave projetado para a pele sensível podem fazer maravilhas. Você não precisa de esfoliantes sofisticados ou cremes caros, apenas consistência e cuidado. E não se esqueça das áreas ao redor dos olhos e das narinas. É aí que as bactérias adoram se esconder. Seus cílios acumulam poeira, seu nariz retém alérgenos. Se deixado sem limpeza, você pode estar se preparando para infecções sinusais, irritação nos olhos ou pior. Deixe-me apresentar a você Linda. Ela tem 70 anos e durante a maior parte da sua vida achou que um jato de água fria pela manhã era tudo o que precisava. Mas ultimamente, seus olhos estavam lacrimejando constantemente e ela sentia que estava sempre a um passo de espirrar. O médico dela sugeriu adicionar uma simples rotina de lavagem do rosto à noite antes de dormir, apenas alguns minutos, nada dramático. Dentro de semanas, ela não estava esfregando os olhos com tanta frequência, sua pele se sentia menos irritada e sua respiração até melhorou um pouco. Acontece que esse hábito suave a fez sentir-se mais limpa, calma e confortável em sua própria pele. Lavar o rosto não é sobre vaidade, é sobre clareza, ver melhor, respirar melhor e sentir-se renovada. Pense nisso como o seu botão de reinício diário.
Seu rosto enfrenta o mundo. Por que não dar a ele o cuidado que merece? Agora vamos falar sobre uma área com a qual todos lidamos, mas que ninguém realmente quer discutir: as axilas. Ah, sim, as axilas. Elas provavelmente estiveram com você em cada churrasco de verão, cada caminhada pelo parque e cada momento de suor ansioso antes de uma grande decisão da vida. Mas além de apenas controlar o odor, suas axilas realmente desempenham uma função importante na regulação da temperatura do seu corpo. E como são o lar de uma alta concentração de glândulas sudoríparas, e geralmente são escuras, quentes e úmidas, são um ambiente perfeito para o crescimento de bactérias se não forem limpas adequadamente. A maioria das pessoas associa a higiene das axilas ao desodorante. E embora o desodorante ajude a mascarar o odor, ele não faz nada para realmente remover as bactérias que o causam. Na verdade, aplicar desodorante em pele suja pode às vezes aprisionar bactérias e suor em seus poros, tornando o cheiro ainda pior. Ou pior ainda, levando a infecções. Para os adultos mais velhos, essa área se torna ainda mais sensível. A pele pode ficar mais fina, a cicatrização desacelera e as bactérias aprisionadas podem causar irritação, erupções cutâneas dolorosas ou até mesmo condições como abscessos. Já sentiu um caroço sob a axila que parecia não desaparecer por um tempo? Isso pode ser uma glândula sudorípara entupida, geralmente causada por má higiene ou uso excessivo de produtos sem a devida limpeza. Então, qual é a solução? É simples. Trate suas axilas como você trataria suas mãos. Lave-as diariamente, de forma completa, com água morna e sabonete suave. Leve seu tempo. Limpe as dobras da pele. Enxague bem e, em seguida, seque. Você não quer que a umidade permaneça ali, porque as bactérias prosperam em ambientes úmidos. Deixe-me compartilhar a história de David com você. Ele é um homem de 74 anos que passou anos na estrada como caminhoneiro. Ele estava acostumado a longos dias, pausas mínimas e rotinas de higiene rápidas. Durante décadas, um rápido toque de desodorante era seu recurso. Mas após a aposentadoria, ele começou a notar desconforto, vermelhidão, coceira e uma dor persistente sob uma axila. Ele presumiu que era a idade cobrando seu preço, até que seu médico fez uma pergunta: você realmente está lavando essa área todos os dias, ou apenas cobrindo? Esse foi um momento de iluminação para David. Ele começou a dedicar um pouco mais de tempo no chuveiro, lavando suavemente, mas de forma completa, antes de aplicar o desodorante. Dentro de dias, a irritação diminuiu. Dentro de semanas, ele se sentiu mais fresco, mais confiante e, palavras dele, não minhas, como se tivesse arejado um quarto que não era aberto há anos. Portanto, se você tem lidado com odor corporal persistente, desconforto nas axilas ou erupções cutâneas inexplicáveis, não se sinta envergonhado. Apenas dê uma olhada mais de perto na sua rotina. Não se trata de ser excessivamente limpo ou exigente. É sobre dar à sua pele o cuidado que ela pede silenciosamente. Esses pequenos esforços, eles se acumulam e, às vezes, fazem a diferença entre um dia inquieto e desconfortável e um dia pacífico e confiante. E agora, vamos falar sobre uma das áreas mais surpreendentes de todas, uma que a maioria das pessoas nem pensa uma vez que atinge a idade adulta: o umbigo. Sim, aquele pequeno ponto bem no centro do seu estômago. Pode parecer inofensivo, mas na verdade é uma das partes mais sujas do seu corpo se não for lavada. E eu sei, parece um pouco estranho estar falando sobre isso em um vídeo para idosos. Mas ouça-me, seu umbigo é um pequeno espaço fechado. Ele não recebe muito fluxo de ar. É fácil de esquecer no chuveiro e raramente sinaliza desconforto até que algo já tenha dado errado. Mas dentro desse pequeno canto, células mortas da pele, suor, fiapos e bactérias podem se acumular silenciosamente ao longo do tempo. E se nunca for limpo adequadamente, isso pode levar a odores desagradáveis, coceira e, às vezes, até infecções. À medida que envelhecemos, isso se torna ainda mais importante. A pele ao redor da região abdominal pode se tornar mais sensível. Aqueles com mobilidade limitada podem ter dificuldade em alcançar ou ver essa área claramente.
E para qualquer pessoa com um umbigo mais profundo ou um pouco de peso extra na cintura, o umbigo se torna ainda mais uma armadilha oculta para germes. Você ficaria surpreso com quantos idosos lidam com vermelhidão persistente, secreção ou coceira, apenas para descobrir que tudo isso vem daquele pequeno buraco que esquecemos. E a pior parte: a maioria das pessoas assume que é uma alergia na pele ou irritação causada pelas roupas, quando, na verdade, é apenas má higiene do umbigo. Mas não se preocupe, limpar seu umbigo é fácil e indolor. Tudo o que você precisa é de um pouco de água morna com sabão e um pano macio ou um cotonete. Limpe suavemente o interior e ao redor da abertura. Não cave fundo nem esfregue com força. Não se trata de ser agressivo, apenas consistente. Depois certifique-se de secá-lo completamente. Essa etapa é tão importante quanto a lavagem. A umidade é o que as bactérias mais amam, então deixar a área úmida pode desfazer todo o seu trabalho duro. Deixe-me contar sobre Nancy. Ela tem 70 anos e adora jardinagem. Um dia, ela começou a notar um cheiro estranho que simplesmente não conseguia eliminar. Ela tentou trocar de detergentes, usar novos sabonetes, até mesmo trocar seus cremes. Nada ajudou. Quando finalmente mencionou isso ao médico, ele fez uma pergunta simples. Você já limpa seu umbigo? Ela riu e disse, acho que não faço isso há 40 anos. Mas ela começou a incluí-lo em sua rotina noturna de banho, e assim, o cheiro desapareceu, a pele parecia mais saudável e sua confiança voltou com tudo. Isso só mostra: às vezes, as pequenas coisas que ignoramos são as que estão entre nós e a nossa melhor saúde. Então agora, vamos dar um passo atrás e olhar para o quadro geral. Você acabou de aprender sobre 5 partes cruciais do corpo que merecem sua atenção diária. Suas mãos, seus pés, seu rosto, suas axilas e, sim, até mesmo seu umbigo. Cada uma pode parecer um detalhe menor por si só, mas juntas, elas formam uma base para se manter saudável, forte e independente à medida que você envelhece. Envelhecer não significa abrir mão da sua saúde. Significa se adaptar. Significa ser mais intencional. E a bela verdade é que você não precisa investir em produtos caros, suplementos exóticos ou rotinas esmagadoras. Às vezes, proteger seu bem-estar começa com nada mais do que água morna, um pedaço de sabão e alguns minutos a mais no banheiro. Vamos ser honestos, quando você cuida do seu corpo, não está apenas limpando a pele. Você está restaurando o conforto, você está prevenindo infecções, você está dando a si mesmo a dignidade e a paz de espírito que você conquistou após uma vida inteira se dedicando aos outros. E mais do que tudo, você está se lembrando: eu ainda importo, meu corpo ainda merece cuidado, eu ainda valho a pena. Eu sei que pode ser difícil fazer mudanças em uma rotina que está com você há décadas, mas apenas experimente uma dessas hoje. Escolha uma área que foi negligenciada e mostre um pouco de amor. Você pode se surpreender com o quão bom isso faz, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Porque o autocuidado não é egoísmo. É uma das coisas mais generosas que você pode fazer por seu eu futuro. Então, aqui está o que eu adoraria de você agora. Deixe-me saber nos comentários. Qual dessas 5 áreas você já tem lavado diariamente? E qual delas te surpreendeu mais? Foram seus pés? O umbigo? Ou talvez as axilas? Ler seus comentários é um dos destaques do que fazemos. É onde vemos o verdadeiro poder da conexão, da comunidade e do crescimento compartilhado. E se este vídeo te ajudou de alguma forma, considere dar um like, se inscrever no canal e ativar aquele sininho para não perder os próximos vídeos. Seu apoio mantém este canal vivo e próspero e nos ajuda a alcançar mais idosos incríveis como você que merecem se sentir vibrantes e empoderados em qualquer idade. Lembre-se disto: saúde não é sobre ser perfeito, é sobre prestar atenção. É sobre fazer pequenas escolhas todos os dias que protegem seu corpo, honram sua jornada e preparam você para muitos mais dias lindos pela frente. Aqui está para viver de forma mais limpa, forte e confiante. Não importa quantas velas estão no seu bolo. Obrigado por assistir. Cuide-se. Você merece. E nos vemos no próximo vídeo.